Olá, queridos pais e ou responsáveis dos nossos alunos do ensino religioso infantil. Saudações a todos. Quero agradecer a todos pela força que vocês têm me dado no meu trabalho, né? Esse trabalho de estágio híbrido e que é necessário, né, para eu terminar o curso, a faculdade, enfim. Estágio híbrido de extensão universitária é uma modalidade nova, né? Devido à pandemia, já que as escolas não estão funcionando como antes, agora existe essa possibilidade. E este é o nosso vídeo de número 9, né? Nossa videoaula. E eu quero convidá-los a mais esta empreitada comigo. E nós estamos aqui com o material didático que nós usamos na aula passada, nas últimas duas aulas, né? A 7 e a 8. E, como eu disse, é um material didático que eu estou pegando emprestado aqui, mas é um material da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, material exclusivo de ensino religioso, né? Perfeito, maravilhoso esse material. E aborda vários temas, vários assuntos, e também foi composto por vários autores, vários professores, né? E eu quero, nesta videoaula, falar sobre um tema muito interessante. E é esse aqui, ó. O líder nas organizações religiosas. Tá? Mas eu quero fazer uma leitura inicial aqui. Capítulo 1, que é o capítulo 1 desse material, que ele tem vários capítulos. Nós, nas aulas anteriores, usamos temas que estão lá perto do final do livro. Mas esse eu quero voltar no capítulo 1, e fala sobre as organizações religiosas. Lembrando que o título principal desse material é de Ensino Religioso, Diversidade Cultural e Religiosa. Ou seja, o livro, esse material, ele trabalha nesse viés da diversidade cultural e religiosa, tanto no Brasil quanto no mundo. Então ele fala sobre as principais religiões, suas origens e peculiaridades dessas religiões. Nesta videoaula, capítulo 1 do material, Organizações Religiosas, eu quero fazer uma leitura rápida para vocês aqui para a gente entrar já no nosso estudo. Ó. As organizações religiosas estão relacionadas aos princípios fundacionais, legitimando a intenção original do fundador e os seus preceitos. Elas estabelecem fundamentos, normas e funções, a fim de compor os elementos mais ou menos determinados que unem os adeptos religiosos e definem o sistema religioso. Ok? As organizações religiosas compõem os sistemas religiosos de modo institucionalizado. Assim, neste capítulo serão tratados como conteúdos as principais características, estruturas e dinâmica social dos sistemas religiosos que expressam as diferentes formas de compreensão e de relações com o sagrado, com o transcendente ou com Deus, se você preferir assim. Ok? Paraná, 2008. Paraná é a referência de autoria desse material que a gente está usando, porque é da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Para isso, o capítulo será dividido em 4 unidades sequenciais. Primeiro, o líder nas organizações religiosas, que será o tema do nosso estudo de hoje. Depois, o 2, as diferentes organizações religiosas. 3, o legado das religiões afro-brasileiras. 4, o sagrado feminino nas religiões. Esses são temas que poderemos, sim ou não,
abordar em aulas futuras. A aula de hoje vai gerar em torno desse tema aqui, ó, o líder nas organizações religiosas, ok? Se eu não tinha falado antes disso, falarei nesta videoaula e serve para as demais, que é os objetivos propostos no desenvolvimento dessas aulas são. Quais são os objetivos dessas aulas? Objetivos propostos no desenvolvimento dessas unidades. Reconhecer a diversidade cultural e religiosa presente no mundo, não é só no Brasil, né? Localizar no tempo e no espaço o surgimento das religiões e suas proposições, suas propostas, né? E também compreender como se estruturam as tradições religiosas, o papel de seus líderes e os comportamentos ensinados. Então, ou seja, na aula 7, aula 8 e nessa 9, e provavelmente em algumas próximas aulas, eu estarei usando este material que trata da diversidade cultural e religiosa. Qual é ou quais são os 3 objetivos propostos? Qual é o objetivo? O meu objetivo como professor, o que eu quero passar para vocês? O que vocês devem aprender no contexto geral? Essas 3 coisas aqui, ó. Reconhecer a diversidade cultural e religiosa presente no mundo. Segundo, localizar no tempo e no espaço o surgimento das religiões e suas propostas, né? Proposições. Compreender também, né? Terceiro, compreender como se estruturam as tradições religiosas. Como acontece a estruturação das tradições religiosas. O papel de seus líderes e os comportamentos ensinados nessas religiões. Ok? Então, esse aqui são os 3 propósitos universais para o estudo de diversidade cultural e religiosa no mundo através do ensino religioso, usando este material didático. Ok, pessoal? Vamos então para a nossa aula propriamente dita. O líder nas organizações religiosas. Como eu falei para vocês, esse material foi preparado por vários profissionais. Foram vários professores, né, que são mestres, doutores, né, que prepararam temas, e a Secretaria de Educação do Ensino Religioso no Paraná, a Secretaria de Educação na área do ensino religioso, agregou esse material. As 2 últimas aulas, a 7 e a 8, o professor Eloy Corrêa dos Santos, se não me falha a memória, e nós usamos o material que foi preparado por ele. Hoje, a professora Andréia do Rócio Nizer Siqueira. Então, nós vamos estudar hoje o material que foi preparado por essa digníssima professora. E eu vou dar um pulinho aqui no rodapé para a gente ver quem é a professora Andréia do Rócio Nizer Siqueira. Aqui no rodapé, ó. Aqui, ó. Quem é ela? Ela é professora de ensino religioso da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Ou seja, não é uma pessoa qualquer, né? É uma professora que tem currículo, né? E ela dá aula no Colégio Estadual Ivone Pimentel e Saré, NRE de Curitiba, ok? Então essa é a professora que preparou esse material, esse tema, né? Esse estudo sobre o líder nas organizações religiosas, e nós vamos estudá-lo a partir de agora. E o nosso estudo começa com alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Primeira pergunta aqui, ó. Líder já nasce pronto? Segunda pergunta. Ou se constrói? Nós temos aqui 3 imagens. A número 1 é uma professora em sala de aula com os alunos. A número 2, a imagem, né? Uma imagem aqui, que é como se fosse uma foto, que traz uma imagem, uma escultura, né, do Buda. Uma das, porque existem muitas imagens do Buda, ou de vários Budas também, ok? E a terceira, número 3 aqui, uma imagem do
falecido Papa João Paulo II. Ok? Vamos lá. Os personagens das figuras acima podem ser considerados líderes? É uma pergunta que a professora Ana faz para a gente. É a Ana mesmo, né? Perdão, Andréia. Professora Andréia Siqueira. Vamos tentar lembrar assim, o primeiro e o último nome dela. Professora Andréia Siqueira. Ela está perguntando: os personagens das figuras acima da professora na sala de aula, da imagem do Buda e do finado João Papa, Papa João Paulo II, perdão a confusão que eu fiz aqui na pronúncia, né? Papa João Paulo II. Essas três imagens, vamos lá. Os personagens das figuras acima podem ser considerados líderes? Primeiro questionamento. Segundo, qual o papel do líder em um grupo social, independente se é um grupo religioso ou não? Aqui é uma pergunta para grupo social global, independente se é um grupo religioso ou não. 3. Como as pessoas se tornam líderes, independente se é grupo religioso ou não. 4. Qual o papel do líder na organização religiosa? Agora ela restringiu às religiões, ou a religião, né? Ok. A organização religiosa é formada por um determinado grupo social que pratica ou participa da mesma crença. Eu vou repetir isso daqui para vocês. Ó. A organização religiosa é formada por um determinado grupo social, um grupo de pessoas, né, que participa da mesma crença. Não pode ser diferente, tem que ser isso aqui. Para dizer que é uma organização religiosa, todos os participantes devem comungar da mesma crença. E também possuem valores e significados comuns. Ou seja, eles precisam terem tudo isso aqui em comum: a crença, os valores e os significados. De outra forma, não pode ser considerada organização religiosa, ok? Então já aprendemos alguma coisa aqui. Sua finalidade. Sua de quem? Da organização religiosa. É dela que estamos falando. Sua finalidade é conservar a tradição. Praticar a palavra sagrada e apresentar para quem não conhece a sua estrutura religiosa. Através de quê? Nos seus ritos, através dos ritos, dos símbolos e também na sua hierarquia e etc. Pessoal, olha só, aqui nós já aprendemos muita coisa sobre a estrutura, como surge e como deve surgir uma organização religiosa. Lembrando que nós estamos aqui com material didático acadêmico na mão. Não foi escrito por uma pessoa que não entende nada de religião ou que participa de uma religião ali pequenininha, que começou com uma portinha na esquina ali e ele acha que é uma coisa e ele escreveu. Não. Não partimos daí. O que nós estamos falando aqui são fundamentações teóricas de pessoas que estudaram muito, de pesquisadores que pesquisaram muito. Né? Está em consonância com o conhecimento religioso, de ensino religioso, de ciência da religião, de grandes estudiosos que estudaram, que passaram a vida inteira estudando. Gente, me desculpa, acho que eu estou bastante cansado hoje. Estou tropeçando em palavras, né? É porque eu não sou só professor, eu trabalho em outra área também. E hoje eu estou bastante cansado. Então eu espero que vocês me compreendam e me desculpem, me perdoem pelas pequenas falhas hoje, né? Até eu estou percebendo que eu estou tropeçando muito. Mas vamos lá. Então, uma organização religiosa não pode ser considerada assim se não estiver em consonância com todas essas afirmativas aqui.
E voltando à nossa fala de que quem preparou esse material não é uma pessoa de uma organizaçãozinha religiosa ali que começou ontem, um dia desse, há alguns anos ali, tem uma portinha, tem umas pessoas lá reunidas. Não, não, não. Isso aqui é material didático, acadêmico, conceituado, que está em consonância com o pensamento de grandes estudiosos, pesquisadores que passaram décadas pesquisando as religiões. É um material que agrega conhecimento de outros grandes pensadores e estudiosos da área de religião. Então, é fruto de muito trabalho acadêmico, ok, pessoal? Isso aqui não é achismo, isso aqui não é eu acho que é assim, não, não. Isso são fundamentações que têm fundamento em pesquisas, estudos de longas datas e de pessoas que são respeitados na área, né? Ok? Então, entenda, aprendemos já aqui no início algo muito importante. A organização religiosa é formada por determinado grupo social, né? Determinado quer dizer um grupo ali específico no meio da sociedade que começou, que se reuniram em torno de uma crença, de valores e significados em que todos concordaram, estão ali ligados e concordam com tudo que está inserido nessa organização religiosa. A finalidade da organização religiosa qual é? Conservar a tradição, porque toda organização religiosa tem uma tradição, né, histórica, que passa a ideia das suas origens, a ideia do Deus que se adora, dos escritos sagrados, da liturgia, como ela ocorre, como acontece. Então tem uma tradição histórica dessas coisas. Então, a finalidade da organização é conservar a tradição. Não só isso, mas também praticar a palavra sagrada que está contida nesses livros sagrados dessa organização e também apresentar para quem não conhece, né, apresentar a estrutura. E como é que uma organização religiosa apresenta para quem não conhece a sua estrutura? Apresenta a sua estrutura para quem não conhece, através dos ritos, que é do culto, né? Através dos seus símbolos e através da sua hierarquia. Ok, pessoal? Ó, show de bola! Aqui no início a gente já aprendeu muito. Então vamos lá, seguindo em frente. Para que a organização religiosa conserve sua tradição ao longo da história, ela necessita passar pelo processo de legitimação, que pode ser definida através dos seguintes elementos. Quais são eles? Primeiro, fundamentação. Segundo, preservação. Terceiro, funcionamento. Ok? Vamos diluir esses três elementos. A fundamentação auxilia na legitimação da instituição religiosa, onde se formulam todos os dogmas e doutrinas da religião em sua estrutura, preceitos, papéis e mecanismos. Ok. Então, para que a organização religiosa conserve a sua tradição ao longo da história, ela necessita passar pelo processo de legitimação, que pode ser definido através dos seguintes elementos: fundamentação, preservação e funcionamento. O que é a fundamentação de uma organização religiosa? A fundamentação auxilia na legitimação da instituição religiosa, onde se formulam todos os seus dogmas, doutrinas, em sua estrutura, em seus preceitos, em seus papéis e mecanismos. Então, a fundamentação de uma instituição religiosa tem a ver com os dogmas e doutrinas, né?
para que a instituição seja legitimada, seja legítima e legitimada na sociedade, ela precisa então ter de início logo sua fundamentação, que consiste em dogmas e doutrinas. É isso que a professora André está nos ensinando aqui. Ok, pessoal? Segundo, após a fundamentação, a religião passa pelo processo de preservação da instituição. Nela, são estabelecidas regras, leis e normas para o funcionamento e convivência dentro da instituição religiosa. Por último, acontece o funcionamento. Deixa eu parar aqui para a gente falar primeiro só da instituição, do funcionamento, né? Já da preservação, desculpa, já que primeiro é fundamentação, o segundo é preservação. Após a fundamentação, a religião passa pelo processo da preservação da instituição. Como é que funciona a preservação da instituição? Como deve funcionar? Como acontece geralmente em todas as religiões? É disso que estamos falando, das origens, né? A fundamentação, que consiste nos dogmas e doutrinas, a preservação, que consiste em regras, leis e normas para o funcionamento e convivência dos integrantes dentro da instituição. Ah, Gilberto, mas você já falou que são os dogmas e doutrinas. Não. Os dogmas e doutrinas são modos que constituirão a cultura religiosa do grupo, a partir dos escritos sagrados dessa instituição religiosa. Então, dogmas e doutrinas são extraídos dos ensinamentos oriundos do livro sagrado da instituição, ok? Já a preservação fala de um regulamento interno, aonde você cria regras, leis e normas para o funcionamento do grupo, convivência das pessoas dentro da instituição religiosa, ok? É o relacionamento institucional e não dogmático, doutrinário, não é isso, ok? Não faça confusão. É um regulamento interno, como toda empresa tem, ok? Então, a preservação, ela consiste em regras, leis e normas para o funcionamento. Assim se preserva a instituição religiosa. Por último, acontece o funcionamento, que estabelece os papéis de cada membro dentro da instituição religiosa. Então, o funcionamento é definido pelos papéis em que cada membro da instituição religiosa vai exercer, com seus direitos e deveres religiosos. Aí já está falando agora do funcionamento religioso. Já que a preservação também tem um tipo de funcionamento a partir do regulamento interno que não tem a ver com dogmas e doutrinas, né? O funcionamento aqui é do ponto de vista religioso, da instituição religiosa, que é devido a cada membro, com seus direitos e deveres religiosos. É nesse processo que nascem os líderes religiosos. Ou seja, quando a organização vai tratar do funcionamento, que estabelece os papéis de cada membro, aí, nesse momento, é necessário observar o papel do líder. E é nessa hora que se estabelece um líder para a instituição religiosa. Aqui que nasce o líder. É quando a instituição vai tratar do funcionamento. Ok? A partir do momento em que é institucionalizada, esses elementos dão significado à organização religiosa, ou seja, a sequência, carisma, rotina e instituição permite um percurso possível e comum às religiões, que começam a partir do carisma e tornam-se institucionalizadas. Saiba mais.
Vamos aqui para o lapisinho vermelho, para o Saiba Mais. Institucionalização das religiões segue lado a lado com a institucionalização das culturas, ou seja, tem relação com capacidade dos grupos de codificar significados culturais e fixar papéis sociais. Essa capacidade remonta às primeiras formas de organização social da humanidade, quando cria os primeiros códigos de comunicação, a começar pelo código linguístico da fala, que propicia a formulação dos mitos de origem e das tradições e, ao mesmo tempo, introduz diferenciações entre membros. Aqui cabe uma pergunta interessante. Você poderia levantar a mão e perguntar, Gilberto, se estivesse na sala de aula comigo, é claro. Professor Gilberto, qual a diferença de institucionalizada e não institucionalizada? Muito bem. Eu vou falar de maneira bem simples para você entender, sem querer entrar aqui em argumentos, como eu diria, argumentos que demandam conhecimento na área jurídica, ok? Porque não é a minha área. Então vamos lá. Quando que uma religião se torna institucionalizada? É quando pegam uma expressão de fé e organizam ela para que seja reconhecida pela sociedade. É disso que nós estamos falando aqui nesse início o tempo todo. Observe que a professora Andréia, ela usou a palavra institucionalizada aqui na segunda parte o tempo todo, para que a organização religiosa conserve a sua tradição ao longo da história. A fundamentação auxilia na legitimação da instituição religiosa, ou seja, para que seja legitimada para a sociedade, para que a sociedade legitime esta organização religiosa, ela precisa se institucionalizar, se organizar de maneira institucionalizada, como se fosse uma empresa. Tem que ter fundamentação através de dogmas e doutrinas, tem que se preservar através de um regulamento interno e tem que funcionar. E para funcionar, aí define-se os papéis dos membros dessa instituição, dessa organização, e aí entra o papel do líder, Então, isso aqui está sendo, teoricamente, a institucionalização de uma expressão de fé. Porque toda religião, querido, querida, toda religião começa a partir de uma crença, de uma expressão de fé. E pode, possivelmente, começar através de uma única pessoa, que logo a seguir começa a falar dessa sua crença para outras pessoas, essas pessoas começam a gostar dessas ideias e se aderirem a ela, de maneira que o grupo vai aumentando. Se esse grupo aumenta, mas não se organiza, ele não se legitima como organização religiosa diante da sociedade. É disso que estamos falando aqui o tempo todo, Nessa aula, a professora Andréia está falando para a gente. Eu estou aqui usando a metodologia de sempre, que é leitura e explicação do texto. Então, toda religião começa desta maneira. Começou e começa dessa forma, Alguém teve uma ideia de transcendente e ele começou a acreditar e começou a cultuar, criou um rito de culto e adoração a esse transcendente, a esse sagrado. Faz de conta que começou sozinho, ou ele, a esposa e os filhos, a família. Inclusive, em aulas posteriores aqui, eu quero usar um outro material didático que fala sobre o culto
muito antigo, lá na Roma antiga, aonde havia apenas o culto em família, né? O culto era só em casa. Então eu vou fazer aqui um trabalho, uma das videoaulas aqui, para falar sobre isso. Aí vai ficar bem melhor para você entender do que eu estou falando agora. Então, começa-se por uma pessoa ou por uma família e vai agregando pessoas. No entanto, se não se organizar, não se torna legítima diante da sociedade. Mas se organizar, além de se tornar legítima, se torna também uma institucionalização. Uma instituição religiosa legitimada diante da sociedade. Ok? Essa é a grande diferença. Então, quando institucionalizada, ela se torna uma religião. Antes disso, ela é uma expressão de fé de uma pessoa, de uma família ou de um pequeno grupo. E a sociedade não considera uma religião, uma organização religiosa, porque não está organizada. É ali conforme eles acreditam ser, da maneira bem simples deles, bem rudimentar, né, por assim dizer. Ok? Então essa é a diferença. E você poderia perguntar, Gilberto, tem como ou pode existir hoje apenas um grupo que poderíamos dizer que tem apenas uma expressão de fé e que não é institucionalizado? Eu não tenho essa resposta para te dar agora. Eu também questionaria isso aos meus superiores, aos nossos mestres, né? Até porque hoje, no Brasil, por exemplo, eu, do meu ponto de vista, acredito ser bastante difícil porque o brasileiro ele já nasce com uma influência religiosa, né? De alguma religião que já existe. Dificilmente se ouve falar em alguém que teve uma ideia do transcendente totalmente diferente de tudo que já existe. Eu ainda não ouvi falar. Se eu ouvir falar, eu vou pesquisar e trabalhar em cima dessa pesquisa e será algo muito bom do meu ponto de vista, né? Pesquisar um trabalho voltado para essa ideia de alguém que teve uma ideia do transcendente no Brasil totalmente diferente de tudo que já existe. Né? Ok, pessoal? Vamos seguir em frente, então. O papel do líder religioso. O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado o guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, que deve ser preservada e repetida, sem traí-la nas suas originalidades. Assim, o grupo é e será capaz de repetir a tradição, o conhecimento recebido do líder e transmiti-la de geração em geração sem que haja nenhuma deturpação. Voltando aqui, engenharia reversa. A tradição recebida do líder será transmitida de geração em geração sem mudanças, né? Sem mudanças radicais. Como? Quando o líder repassa os ensinamentos religiosos de maneira fiel. Ele tem que aprender, preservar e ensinar todos os ensinamentos sem trair as suas originalidades. Só assim o grupo vai receber e vai transmitir de geração em geração também dentro das originalidades do conhecimento primordial, a priori, ok? Isso aqui só já daria assunto para a gente conversar muito, porque aqui eu levanto um questionamento que eu já venho questionando ele há algum tempo como aluno e como professor também, né? Que tem me deixado inculcado. É um questionamento interessante. Se esse argumento que eu acabei de apresentar, que a nossa professora escreveu aqui no nosso material didático, que eu estou lendo e agora conversando com você sobre isso,
Se este questionamento aqui, o líder religioso tem a função de preservar, de repassar os ensinamentos religiosos, ele é considerado guardião. Guardião é aquele que dá a vida preservando alguma coisa. Então ele é o guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada dessa divindade adorada nesse grupo religioso, né, dessa organização religiosa, dessa instituição religiosa. Ele é o guardião, é aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada dessa divindade, que deve ser preservada e repetida, sem traí-la nas suas originalidades. Se esse aqui é o pressuposto do papel de um líder em uma organização religiosa, em uma instituição religiosa, ou até mesmo lá nas bases, como eu acabei de explicar, de uma expressão de fé, então nós podemos fazer ou levantar um questionamento muito interessante. E a pergunta é: dado esse pressuposto, por que há tantas vertentes religiosas no cristianismo? E eu vou usar cristianismo porque é uma das maiores do mundo, né? É a mais conhecida, é a mais propagada, né? Ainda é. Até poucos anos atrás aí, eu não quero fazer levantamento de censo, de IBGE, nada, porque não é a função, não é o objetivo dessa videoaula. Mas eu acho que ainda é a maior religião do mundo, o cristianismo. No entanto, o cristianismo tem muitas vertentes. Cristianismo ortodoxo, o cristianismo católico apostólico romano, depois o protestante, e o protestante tem dezenas de outras que se derivam dela, né? E esta aqui é uma pergunta que se encaixa muito bem neste momento. Se uma religião, uma organização religiosa, uma instituição religiosa deve partir desse pressuposto que acabamos de apresentar, que a nossa professora nos apresentou, então por que há tantas vertentes de uma mesma religião? Se o primeiro aqui, o primeiro grande líder, fundador, que estava lá na fundação, lá no início, se ele exercesse esse papel aqui de líder, como a professora Andréia Siqueira apresenta, que é a fundamentação teórica básica, acadêmica, né, do conhecimento acadêmico de ensino religioso sobre as religiões, se isso daqui é a fundamentação básica, é a base, né, de toda instituição religiosa, em sua origem, então por quê? Pense comigo, se o primeiro líder aqui, no primeiro passo da instituição religiosa, seja ela qual for, né? Eu usei o cristianismo, então vamos continuar com ele, o cristianismo. Se o primeiro lá executasse o seu papel de líder, como a professora apresentou aqui, a tradição do conhecimento da Sagrada Escritura que eles têm deveria ter seguido o período histórico imutavelmente e permanecido até os dias de hoje. A tradição deveria ter sido preservada e repetida sem traí-la nas suas originalidades. Assim, os grupos posteriores repetiriam a tradição recebida do líder e transmitiriam de geração em geração e teriam chegado até nós hoje na sua originalidade. Se não é assim, é porque alguém no meio do caminho quebrou a regra magna, da base de uma instituição religiosa. Eu vou parar por aqui porque senão a gente vai longe nessa conversa. Continuar a leitura. A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir determinado líder religioso e a se identificar com sua mensagem, surgem as religiões propriamente ditas. Vou repetir a leitura. A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir determinado líder religioso e a se identificar com sua mensagem transmitida através de quê?
dos ensinamentos religiosos, que é o quê? A palavra sagrada, oriunda dos livros sagrados, que acredita-se ser a palavra, o ensinamento dado através da divindade que se adora nessa instituição religiosa. Então, a partir desse momento, eles se identificam com a sua mensagem, surgem as religiões propriamente ditas. O líder geralmente apresenta algumas características que são de caráter carismático, tradicional e racional. Ele pode possuir todas ou apenas uma dessas características ou ainda a combinação delas. Ok? Seguindo aqui, vamos conhecer alguns líderes religiosos. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né? Eu tive que fazer uma pausa rápida aqui, mas vamos conhecer alguns líderes religiosos, né, de cada um dos segmentos religiosos que a gente vai apresentar aqui agora. Temos aqui no nosso material didático, primeiro segmento religioso, né? Primeira religião aqui que está apresentando. A gente vai falar de algumas, as mais conhecidas no mundo, as mais propagadas e conhecidas, enfim. Então, a gente vai falar dos líderes religiosos em cada uma dessas religiões. Qual a sua função, como agem, enfim, o conceito de líder religioso em cada uma dessas religiões. De maneira bem simples para você entender. A gente está falando aqui de diversidade cultural e religiosa, né? E dentro dessa diversidade cultural e religiosa, estamos hoje, nesse vídeo, né, falando sobre a liderança dessas religiões, né? Como surgem. Agora, há pouco falamos, né, sobre isso, do surgimento, da instituição, da própria religião em si, começando pela expressão de fé, né? E tudo começa por uma expressão de fé. O indivíduo começa a buscar, a conhecer o transcendente, porque é inerente da alma do ser humano ele querer conhecer o transcendente, querer se relacionar com ele. Tendo achado um certo ponto de contato, ele começa a expressar essa fé. E enquanto fica só nisso daí, é apenas uma expressão de fé. Quando gera um grupo de pessoas que começam a gostar dessas ideias, desse primeiro indivíduo, seja ele um homem ou mulher, enfim, né? Ele começa a agrupar pessoas e se organizam. Tendo se organizado, se torna uma instituição religiosa. E na organização surge o líder instituído, né? Institui-se também esse líder, esse grupo de pessoas também específicas para auxiliar na administração dos rituais religiosos, enfim. E aqui a gente está falando, por enquanto, dos líderes. Essa videoaula consistirá em conhecer um pouco sobre esse trabalho desse indivíduo, né? Vamos lá, Candomblé e Umbanda. Como funciona? Né? Vamos lá. O líder religioso no Candomblé é escolhido por meio dos oráculos e é geralmente chamado de pai de santo. Comumente, né? Senso comum. Ou, se é uma mulher, mãe de santo. Ou até mesmo zelador de santo. Ele ou ela tem a função de chefe do terreiro. Lembrando que terreiro é o espaço sagrado onde os adeptos dessas duas religiões, que é o Candomblé e a Umbanda, que são, né, muito ligadas, têm a mesma origem. Esse terreiro aqui, que é uma expressão deles e que acaba sendo vulgarizada na boca das pessoas que não conhecem, né? Mas é com muito respeito, né? A gente diz que é um terreiro. A gente, que eu digo, estudiosos também, né? Que é o meu caso. Porque é o local sagrado onde eles se reúnem para fazer seus rituais.
Então ele é o responsável pelo terreiro, o responsável pelo culto religioso, pelo ritual, né? Pela administração também do grupo e o zelo pela manutenção da ordem do terreiro, ok? Então eis aqui o papel do líder no candomblé, na Umbanda, é a nomenclatura que é dada para ele e qual é o seu papel no grupo. Ele é o responsável pelo terreiro, chefe, né? Ele exerce função de chefe do terreiro, é responsável pelo culto religioso, pela administração do grupo e pelo zelo, pela manutenção da ordem do terreiro. A Umbanda, que iniciou no Rio de Janeiro, observe a diferença do candomblé para a Umbanda. A Umbanda nasce no Brasil, mas com raízes na África, né? Por isso é uma religião afro-brasileira. Mas olha aqui, ó, a origem. A Umbanda, que iniciou no Rio de Janeiro entre 1920 e 1930, mistura crenças e rituais africanos com outros rituais. A gente não vai entrar em detalhes aqui, isso aqui é só para você ter uma noção básica, inicial. O chefe da Umbanda também é conhecido como Pai de Santo, outros nomes, né? Outras nomenclaturas. Babalorixá ou Babalaô. O líder religioso, tanto no candomblé como na Umbanda, tem a missão de transmitir oralmente, de geração a geração, suas crenças. Ou seja, no candomblé e na Umbanda não existem livros sagrados. Pelo contrário, eles até usam textos da Bíblia, né? Católica, evangélica, protestante. Mas eles mesmos em si não têm livro sagrado. O conhecimento da religião que eles têm é um conhecimento que se aprende de forma oral, apenas em contação de história, como mito, né? E o mito aqui não é no sentido pejorativo, não, é no sentido acadêmico, que é a transferência de conhecimento através de histórias para transmitir lições de vida, tanto física quanto espiritual, no caso das religiões. Ok? Vamos aqui para o saber mais aqui do lapisinho vermelho. Para saber mais, Pai de Santo, o que é? 2 pontos. No Brasil, termo que designa o principal sacerdote de um terreiro de Umbanda ou Candomblé. O termo é uma tradução incorreta do Iorubá Babalorissa. Tá vendo? O original, como é? Infelizmente, as coisas quando saem do original começam a sofrer mudanças, né? E às vezes acaba deturpando a realidade original, né? Então, no Brasil, Pai de Santo. Mas o termo é uma tradução incorreta do Iorubá Babalorissa. Entre aspas. Significa o quê? Iorubá Babalorissa. Sacerdote do culto aos orixás. Fusão dos vocábulos Baba, que é pai, em algum idioma africano, né? Ou talvez na grande maioria. E Olorissa, seguidor do culto. Então, Iorubá Babalorissa significa sacerdote do culto aos orixás. É uma fusão dos vocábulos Baba, que é pai, significa pai, né? E Olorissa, que significa seguidor do culto. Isso aqui é para saber mais, é uma curiosidade que pouca gente sabe para quem está fora da religião, né? Então você está tendo o privilégio de aprender algo mais sobre uma religião. Conosco aqui, como professor de ensino religioso, você vai aprender muito mais também de outras religiões, ok? Seguindo em frente aqui, terminando o parágrafo, nessas tradições religiosas não existe nenhum documento escrito que descreva quem é a pessoa que deve exercer o papel de líder. Apenas é um direito adquirido, reconhecido e respeitado pelos seguidores da religião. Mais um saiba mais aqui no lapisinho vermelho. Os africanos, isso aqui é história, né? História da
da humanidade, história do Brasil. Os africanos desembarcaram no Brasil sob a condição imposta de escravidão, trazendo consigo suas crenças e práticas religiosas. É uma triste história da humanidade, do Brasil também. Embora tenham sido forçados às práticas cristãs que predominavam no Brasil, que veio da Europa, com os colonizadores, principalmente portugueses, que trouxeram consigo a religião cristã como a magna religião, muitos deles permaneceram cultuando suas divindades africanas, a sua religião de raiz africana, né? Através da identificação de alguns orixás reverenciados em santos de origem cristã. Se você não entendeu, eu vou explicar. Quando os negros chegaram no Brasil, trouxeram sua cultura, sua religião, sua crença. Eles acreditavam em orixás, como foi dito aqui anteriormente. Só que chegando no Brasil como escravos, foram forçados a aderir à religião cristã, que era a religião magna na colônia chamada Brasil, né? Da sua colonização, enfim. Só que o que aconteceu? Para não abandonar a fé de raiz que eles tinham na África e para não morrer no Brasil por causa de não adorar ou não aderir à fé cristã, o que eles fizeram? Eles começaram a olhar os santos que a fé cristã no Brasil tinha, ainda tem até hoje, né? Alguns ramos dela tem ainda, que são alguns santos. Vamos mostrar aqui agora. E olhando para esses santos na fé cristã, na época, no Brasil colônia, eles identificavam com os orixás que eles acreditavam que também personificados em pessoas, seres humanos, né? E os santos na fé cristã também eram personificados, eram pessoas, né, que foram consagradas, foram tidas como santas na religião cristã. Então os africanos olham e identificam, e daí não fica difícil para eles, né? Eu vou colocar uma expressão minha aqui, espero que vocês não se irritem com a expressão, mas ficou fácil para eles, ficou agradável eles sincretizarem a fé deles na África com a fé cristã que agora eles são obrigados a seguir, ok? Como isso aconteceu? Na Umbanda, por exemplo, Jesus Cristo, que na igreja cristã estava lá na parede, naquele crucifixo e tal, foi identificado como Oxalá. Na África eles tinham lá vamos dizer assim, uma divindade, e quando eles na fé cristã no Brasil, como escravos, olharam, identificaram, aquele ali é o santo da religião cristã, mas para nós ele é o Oxalá, lá na África. Então fica fácil. A Iemanjá, que eles adoravam e adoram ainda lá na África, cultuam a ela, e no Brasil também, identificaram com quem? Com a Virgem Maria, ensinada como santa na religião cristã. Gente, eu não estou criticando nada, tá? Por favor, estamos aqui transferindo conhecimento apenas. Aqui eu não tenho tendência de gostar ou de não gostar de nada do que eu estou falando aqui. Nem de opor e nem de me contrapor, não é nada disso. Aqui eu estou apenas transferindo conhecimento. E você está apenas ouvindo. Você não tem obrigação nenhuma de acreditar, desacreditar, de receber, de não receber como sua fé, nem de ficar ofendido, de maneira nenhuma. Imagine que você está na sala de aula estudando, e é o que está acontecendo aqui, é uma sala de aula virtual. Não estamos aqui criticando ninguém, nem A, nem B, estamos apenas transferindo conhecimento acadêmico, tá, gente? Entendam isso. Então, a Iemanjá, na Umbanda e no Candomblé, para os negros, para os africanos, é Virgem Maria. Identificaram e sincretizaram uma coisa com a outra. Xangô, na África,
foi identificado como o santo na religião cristã, chamado de São Jerônimo. Na África, Oxóssi com São Sebastião. E o Ogum como o São Jorge da religião cristã. Ok, gente? Isso aqui é apenas curiosidades do conhecimento das religiões. Infelizmente, aconteceu algumas coisas que às vezes as pessoas ficam meio que incomodados, né? Mas, exemplo, isso aqui que aconteceu com os negros que vieram da África, de terem que fazer um sincretismo para não perderem a sua cultura de raiz, da sua descendência, dos seus antepassados, tiveram que sincretizar, porque chegaram no Brasil como escravos, né? E escravo não tem direito a nada. Então eles encontraram uma forma de não se afastarem totalmente das suas raízes, das suas crenças, da sua cultura, ok? Seguindo em frente agora. No hinduísmo, como é o papel da liderança, como funciona, como surge, como é o trabalho desse indivíduo no hinduísmo. Vamos lá. O hinduísmo é o conjunto de religiões da Índia que tem como característica a diversidade de líderes em sua história, sem nenhum fundador específico. Para seus seguidores, acredita-se que o líder nasce da experiência humana. No hinduísmo, os sadhus são respeitados e são denominados santos vivos, videntes e sábios. São geralmente seguidores de Shiva, que é uma divindade hindu, Vishnu, uma outra divindade hindu, Durga, entre outros. Aqui citaram aqui os mais conhecidos, os mais proeminentes. Geralmente, os sadhus cobrem seu corpo com cinzas, vestem uma tanga de pano surrado ou até mesmo ficam despidos. São os líderes, né? Na religião hindu, ok? Aqui estamos falando sobre como eles se comportam, como são essas figuras. De maneira bem superficial, nada muito profundo, tá? Mas já dá um pontapé inicial do conhecimento. O sadhu busca ser agradável, bondoso, compassivo, correto, decente, disciplinado, eficiente, excelente, gentil, honesto, honrado, nobre, obediente, pacífico, puro, respeitável, reto e virtuoso. O cara é realmente espetacular, né? Tentando ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Os sadhus renunciam aos apegos materiais, aos prazeres terrenos e praticam o celibato. O celibato é não casamento, ok? Porque alguns creem que o prazer sexual apaga o seu poder espiritual. Algumas religiões no mundo têm essa forma de pensar e de agir em relação a alguns líderes, né? Em algum período da história da religião cristã, também houve a adesão a essas ideias, né, de líderes que se tornaram celibatários, viveram em monges, separados da sociedade, porque pensavam da mesma forma, né? O prazer sexual apaga o seu poder espiritual, corrompe, torna pecador, enfim, no hinduísmo também. Vamos lá. Eles estão divididos em vários grupos com características específicas que podem ser identificadas por uma marca que levam na testa, a tilaka. Se você assistir algum filme de origem indiano lá, você vai ver que quando aparecem esses líderes, os sadhus, eles têm uma marca vermelha na testa, assim, né? Uma mancha vermelha que é feito lá com algum produto que eles usam. E essa marca é chamada de tilaka. Eles estão divididos em vários grupos com características específicas que podem ser identificadas por uma marca que levam na testa, a tilaka.
Outra característica marcante dos sadhus, dos líderes religiosos no hinduísmo, é a importância dos pés. Eles dão muita importância aos pés, porque existe um significado. Qual é? Acredita-se que por meio dos pés ocorre a transmissão espiritual da energia vinda do solo, contato com a terra, né? É um grande privilégio tocar ou lavar o pé de um sadhu. Crença hindu na íntegra. Crença hindu básica, ok? Fique por dentro, vamos lá, alguma curiosidade aqui para nós. Tilaka, o que significa? O que é? É uma marca que sinaliza que estamos agindo conforme um devoto. Sinaliza que a pessoa não é uma entidade viva comum, né? Mas alguém que está em busca da verdade suprema. A marca da tilaka é usada para lembrarmos-nos dos 4 Vedas originais. Basicamente, o camarada quer se tornar um religioso profundo mesmo no hinduísmo, ele começa a buscar essa profundidade e chega um tempo ele passa a usar a marca da tilaka, né, chamada tilaka, e vai representar tudo isso aqui na vida dele, ok? Vamos em frente. Aqui é uma área que eu estudo um pouco mais. Judaísmo. Pretendo me especializar muito mais nesta religião. Essa aqui sempre me chamou muito a atenção. Eu sei que muita gente, né, ainda mais nos últimos anos aí, tem chamado a atenção de milhares de pessoas, mas eu já há mais de 20 anos, essa religião me chama muita atenção, o judaísmo. Vamos lá. O povo judeu segue, em sua maioria, a religião judaica. Essa religião, que eu diria que não é religião, é uma expressão de fé que é intrínseca à cultura do povo, tá? E quem diz isso não sou eu. Eu aprendi com os judeus com quem eu estudo, com rabinos, e também esse livro aqui, ó, Jostein Gaarder, Victor Heller e Andrew Shaker, o livro das religiões. Eles, esses pesquisadores famosos, é que dizem que a religião judaica, na verdade, não é uma religião, ela é uma expressão de fé intrínseca à cultura do povo, de maneira que nem os judeus consideram como religião. Eles consideram como uma cultura normal do dia a dia, uma expressão de fé. Até porque a religião judaica ela é conhecida pelo mundo como religião. Mas entre eles mesmos, eles não consideram religião, consideram parte da cultura, né? Simples assim, de maneira que ela não é institucionalizada, né? Os povos de fora é que dizem religião judaica, o povo de Israel é da religião judaica e tal, enfim, mas eles mesmos não consideram assim. Essa religião tem como um dos seus principais líderes Moisés. Moisés viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Obviamente, já faleceu, mas ainda assim é o grande líder para a religião judaica. Tendo que, e lembrando que ele não é fundador, ele é o líder mais considerado até hoje, mas o fundador é Abrão e depois com o nome trocado para Abraão. Esse líder religioso viveu no século mais ou menos 14 a.C., 14 e 15. E é a figura mais destacada na história do povo de Israel. Seus seguidores acreditam que Moisés, quando criança, foi colocado no rio Nilo e salvo pela filha de um faraó e então cresceu e foi educado no Egito. Moisés, no Monte Horebe ou Monte Sinai, recebeu de Deus a lei conhecida como Decálogo. Decálogo aqui é uma sintetização de tudo que aconteceu lá. Enfim, 620 mandamentos resumidos em 10. Que auxiliou na organização da vida do povo hebreu antes de chegarem a Canaã, hoje Palestina, Israel, aquela porção de terra ali.
A terra prometida, conhecida terra prometida através da Bíblia, né? A Bíblia sempre se refere a essa terra como a terra prometida para o povo de Israel. O líder espiritual dos judeus é conhecido hoje como rabino. A palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e possui autoridade sobre a interpretação da Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus, composto pelos primeiros 5 livros, que também está contido na Bíblia cristã, evangélica, protestante, enfim. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Ou Levítico, Número, Deuteronômio, enfim. São esses primeiros 5 aí. A esse conjunto de 5 livros é chamado de Torá. Os judeus creem na existência de um único Deus, criador do universo. Então são unicistas, acreditam em um único Deus. Não acreditam em... Eles não são politeístas, né? Seus seguidores acreditam que para chegar próximo a Deus, ou se relacionar com Ele, deve-se estudar os ensinamentos do livro sagrado, a Torá, que ajuda aos fiéis a terem uma vida santa com a esperança da vinda de um Messias que trará consigo toda a paz, vivenciando a fé e a crença nessa esperança. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe para encerrar sobre o judaísmo aqui. Não sei se você observou, mas eu vou te mostrar. De todas as religiões do mundo que eu estudei até hoje, a única que acredita em um indivíduo que eles chamam de Messias aqui na língua portuguesa, em hebraico é Mashiach, e a palavra hebraica Mashiach significa ungido. E aqui surge uma pergunta: ungido para quê? E o texto agora aqui traz a resposta: ungido para trazer a paz mundial. Trará consigo toda a paz. Então, o Mashiach que Israel espera é um ungido. Ungido é alguém que tem capacidade sobrenatural dada por Deus, o Deus de Israel. Então, esse ungido, ele foi ungido para quê? Ele recebeu essa unção, que unção significa capacidade sobrenatural vinda de Deus. Ele recebeu essa capacidade para quê? Que capacidade é essa? De propagar e estabelecer a paz em todas as nações do mundo. Então, o judaísmo, a partir do nascimento do judaísmo para frente, é a única religião que acredita nisso. Aí você diria para mim: Gilberto, acho que você está cometendo equívocos. Cristãos também acreditam, os muçulmanos também acreditam. E eu já estou sorrindo aqui, por quê? Porque eu acho que você não observou. Se você pensou isso, você não lembrou do seguinte: o cristianismo procede do judaísmo. E o islamismo também procede do judaísmo. Se o cristianismo e o islamismo acreditam nisso, é porque eles pegaram essa fé emprestada dos judeus. Tanto é que a Bíblia cristã contém todos os livros da Tanar judaica. Aí você diria: Gilberto, você falou agora há pouco que era a Torá. Não, a Torá são os primeiros 5 livros. Quando sai de Deuteronômio e chega até Malaquias, todo aquele conteúdo ali, aí já é chamado de Tanar. Aí tem os livros históricos, os poéticos e os proféticos. Ok? Então, na Bíblia católica, na Bíblia cristã, evangélica e protestante, contém todos aqueles livros que é conhecido comumente como o Antigo Testamento. Porém, acrescentado o Novo Testamento, que é de Mateus a Apocalipse, que fala dos ensinamentos de todo o Antigo, que está fundamentado, na verdade, em todo o Antigo Testamento. Então, é uma fé que pegaram emprestado desse povo, porque os judeus é que acreditam nisso. Nenhuma outra religião acredita nisso. Ok? Muito bem. Eis aí o líder, né, na fé judaica, Moisés, né, grande líder, fundador Abraão, mas grande líder Moisés. Vamos para o islamismo. Ok? A religião muçulmana foi fundada pelo profeta Muhammad, conhecido comumente como Maomé,
Seus fundamentos estão escritos no livro sagrado chamado Alcorão, ou alguns falam de Corão apenas, né? Maomé nasceu no ano de 570 depois de Cristo em Meca, numa família de comerciantes, muito comum, né? Aos 40 anos de idade, segundo a tradição religiosa islâmica, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel. Anjo Gabriel, rapidamente. Quem ou qual outra religião primeiro acreditou ou acredita que esse anjo existe? Em língua hebraica, Gabriel. São os judeus. Então, esta fé desse anjo aqui, a fé que esse anjo acredita que é uma fé que foi pega emprestado do povo judeu. Mas Maomé acredita ter recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe transmitiu a existência de um único Deus em língua islâmica lá do povo árabe lá, que são da religião islâmica. Alá, eles chamam de Alá, enquanto os judeus chamam de Adonai, Hashem, Elohim, os muçulmanos islâmicos chamam de Alá. É o mesmo ser, porém, em idiomas diferentes. Inicia-se então a fase de pregação dessa doutrina que é monoteísta, unicista, monoteísta, um único Deus. Aqui unicista ela é mais aplicada na teologia quando trata de unicista, dualista e trinitariano, né? Quando se fala monoteísta é uma linguagem mais científica, né? É monoteísta, um teísta, Deus. Então é um único Deus. Porque era comum os povos acreditarem em muitos deuses, muitas divindades, entidades, adorarem, tal, cultuarem, principalmente vindo das religiões ou das expressões de fé babilônicas, antiga, egípcia, depois grega, depois romana, enfim, né? Mas o judaísmo sempre acreditou, desde Abraão, em um único Deus, então ele era monoteísta, depois Moisés, como foi o líder, enfim. E chegou aqui em 570 depois de Cristo, quando Maomé começa a sua vida e tal, e ele acredita ter recebido a visita desse anjo Gabriel, que é uma crença judaica, como eu falei, repito. O anjo ensinou para ele que existe apenas um único Deus, então ele passa a ser monoteísta, e ele quer agora pregar para as pessoas isso daí. Na verdade, ele não quer pregar, ele quer obrigar as pessoas a aceitarem essa fé. Inicialmente, em sua cidade natal, Mohammed encontrou grande resistência e oposição à sua pregação e acabou sendo perseguido, tendo que emigrar para a cidade vizinha de Medina, no ano de 622 d.C., ou da Era Comum, como queira. Este acontecimento é conhecido como Hégira, marco inicial do calendário muçulmano. Isso quer dizer que os muçulmanos têm um calendário diferente do nosso aqui. Foi em Medina que Maomé foi reconhecido como líder religioso capaz de unificar e estabelecer a paz entre as tribos árabes e implantar a religião monoteísta. Então é uma religião proselitista, né, que quer fazer prosélitos, que quer colocar na mente das pessoas, torná-las adeptas a essa crença, né, e por aí vai. Então eis aí o grande líder do islamismo, Mohammed ou Maomé, ok? Saiba mais. Aqui o lapisinho vermelho vai passar curiosidades para nós aqui. Com a morte do profeta Maomé, os muçulmanos dividiram-se em vários grupos. Hoje, os mais conhecidos são os sunitas e xiitas, muito falado na mídia mundial, né? Aproximadamente 85% dos muçulmanos do mundo fazem parte do grupo sunita, que dizem ser os mais tranquilos, os mais religiosos, mais pacíficos, que defende a ideia de livre escolha de seus líderes e também seguem os ensinamentos da Sunna. O que é Sunna? Livro que contém os ditos e feitos de Maomé. Então esses aqui tentam ser mais ortodoxos,
né, seguindo mais os ensinamentos do grande líder fundador da religião. Os xiitas acreditam que o poder político e econômico deveria concentrar-se nas mãos de descendentes do profeta Mohammed. Esses aqui são radicais, né? Por assim dizer. Então, radicais que a mídia mundial atribui a eles uma grande número de violências, de guerras, enfim, né? Ataques terroristas e tal. A Sharia defende as práticas de vida dos muçulmanos com relação ao comportamento, atitudes e alimentação. De acordo com a Sharia, todo muçulmano deve crer em Alá como seu único Deus, fazer 5 orações diárias, curvando-se em direção à Meca e pagar o zakat. O que é zakat? Contribuição para ajudar os pobres, uma espécie de oferta, né? Fazer jejum no mês de Ramadã e peregrinar para a Meca pelo menos uma vez na vida. Então, isso aqui são doutrinas da Sharia que os xiitas pregam, ensinam e praticam, supostamente, né? Basicamente é isso daí. Curiosidade: os islâmicos reverenciam a Alá. Mas vocês sabiam que a religião islâmica acredita que existem 4.000 nomes para Deus? Para esse mesmo Deus que eles chamam de Alá, que é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus dos judeus? Os muçulmanos acreditam que esse mesmo Deus tem 4.000 nomes, que eu diria ser adjetivos, né? Adjetivos que mostram qualidades desse mesmo ser, né? E desses 4.000, 99 estão no Alcorão, o livro sagrado, sendo o 100º conhecido apenas por pessoas mais iluminadas. Alguns dos nomes atribuídos a Alá são o guia, o compreensivo, o provedor, o engrandecedor, o paciente, o eterno. O eterno, os judeus também se pronunciam muito assim em relação ao Deus deles, né? O eterno. Comumente eles usam essa expressão. O amoroso, o clemente, são adjetivos, como eu havia dito, né? Que são vistos como se fossem nomes, mas são adjetivos que atribuem ou que mostram qualidades desse ser para com o seu povo. O guia, o compreensivo, o provedor, o engrandecedor, o paciente, o eterno, o amoroso, o clemente, enfim, ok? Eis aí uma curiosidade interessante, tanto para o islamismo como para o judaísmo. Tá bom? Cristianismo, a religião mais difundida, mais conhecida no mundo, né? Começou ali judaísmo, a terceira mais conhecida e mais difundida por causa do cristianismo, o judaísmo é mais conhecido, aí o islamismo e agora o cristianismo. Cristianismo, de acordo com a tradição cristã, Deus enviou ao mundo seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Jesus Cristo pregava a paz, a harmonia, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens, sendo considerado um líder carismático. Jesus nasceu em Belém, na região da Judéia, não é Belém do Pará, no Brasil, tá? Uma brincadeirinha aqui para descontrair. Em Belém da Judéia, ou seja, lá em Israel, próximo a Jerusalém, em uma família simples e humilde, quer dizer, simples e humilde, pessoas pobres, né? Sem expressão na sociedade, enfim. Com 30 anos de idade, inicia a pregação das ideias do cristianismo na região onde vivia. Segundo a fé cristã, Jesus Cristo, em suas peregrinações, começa a realizar milagres e reúne discípulos e apóstolos por onde passa. Perseguido e preso, foi condenado à morte pelos romanos, né? A religião cristã foi resultado de um processo de institucionalização e começou com os apóstolos, particularmente com Paulo, conhecido muito como apóstolo Paulo na Bíblia, né? O que contribui com a sua expansão.
A religião cristã foi resultado de um processo de institucionalização que começou com os apóstolos, particularmente com Paulo, e que contribuiu para a sua expansão. Geralmente, a escolha do líder religioso acontece pelo princípio do carisma, por meio de seu dom e sua capacidade de agregar, liderar, conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade. Olha qual é o princípio para se escolher um líder no cristianismo. Aqui são os que os livros acadêmicos estão dizendo, né? Os nossos mestres, que pesquisaram e chegaram a essa conclusão. Geralmente, a escolha do líder religioso no cristianismo acontece pelo princípio do carisma, por meio de seu dom, sua capacidade de agregar, liderar, conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade. O candidato a líder religioso segue a estrutura organizacional de sua religião e são chamados por diferentes nomes, começando lá pela religião em Roma, né? É o Papa, o sacerdote, o pastor, o sheik, o monge, que partilham com os seus seguidores os ensinamentos de sua religião. No cristianismo, encontram-se diversas divisões de igrejas, vertentes religiosas, que divergem na sua teologia, ou igrejas ou denominações cristãs. Entre elas estão o catolicismo romano, o ortodoxo, que é lá no Oriente, no oriental, né? O protestantismo, entre outros. Ok? Aqui nós temos aqui as atividades, referência. Muito bem, chegamos no final desta videoaula com o cristianismo. Pessoal, quero agradecer mais uma vez e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula, que não vai demorar, ok? Estamos nessa empreitada aí, uma videoaula após a outra. Até lá, gente!